vou demorar muito. Lucas 15, do 11 ao 32, nós vamos ouvir a palavra, depois vamos participar da Santa Ceia na mesa do Senhor. Certo? Esse é um texto maravilhoso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Texto conhecido, e todo texto conhecido é um desafio para o pregador, mas é por isso que eu tenho buscado no Senhor a minha fonte de inspiração, porque de mim mesmo eu não posso te oferecer nada. Lucas 15, do 11 em diante, quem encontrou, diga, eu achei. Quem tem Bíblia de papel, diga amém. Amém. Quem tem Bíblia de papel, diga amém. Amém. Eu sei, irmãos, que hoje é mais fácil, né? Você carrega no celular. Mas eu queria incentivar você a ter a Bíblia de papel. Sabe? Não é coisa de velho, não. É importante para você grifar, para você anotar, para depois você na tua casa ver. É bom demais. É só incentivar os outros. Certo? Jesus. 11 a 32 do capítulo 15 de Lucas, e diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu-os à vez. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a regozijar-se. Verso 25: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças, e chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? Ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os bens com meretrizes, tu manda matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aqui a tua palavra santa, que provém de um Deus que é todo santo, palavra poderosa, que provém de um Deus que é todo poderoso, e palavra viva, que provém de um Deus que é autor e consumador de toda a vida.
Nos colocamos agora, Pai amado, inteiramente à disposição do Teu Espírito Santo para ministrar o nosso coração, mais do que uma história, mais do que uma informação. Nosso desejo é uma revelação. Estamos aqui, Senhor Deus, nesta noite, porque a nossa opção hoje é esta, de ouvir algo do céu, de sermos alimentados por um maná celestial, e sairmos daqui prontos para o enfrentamento, Pai amado, de mais de uma semana. Pai amado, muito mais de uma palavra para mais de uma semana, muito mais de uma palavra para a gente poder reverberar apenas na segunda-feira. Eu te peço algo hoje, e aquilo que Tu tem hoje para nós aqui possa ecoar, Pai amado, não só para hoje, não só para amanhã, não só para essa próxima semana, mas que isso seja, Pai amado, uma mudança de vida para hoje e até a eternidade. Cumpra a Tua palavra e faz o que lhe apraz, em nome de Jesus, amém. Jesus está contando uma parábola, talvez a parábola mais conhecida de toda a história. E é interessante, preste atenção, Jesus sempre é muito pedagógico em tudo aquilo que Ele ensina, em tudo aquilo que Ele faz. E a Bíblia mostra para a gente, em especial nesse texto, um modelo de arquétipos. O que é um arquétipo? Arquétipo é um modelo, arquétipo é uma figura, é uma imagem de alguém que faz com que eu e você possamos fazer, em última instância, uma análise de quem nós somos. E Jesus, então, Ele está diante de algumas pessoas, Ele fala o seguinte: eu vou contar uma história para vocês, e dentro dessa história eu vou caracterizar duas figuras, dois arquétipos, de um filho mais jovem e de um filho mais velho. E a partir desses dois arquétipos, desses dois modelos, dessas duas figuras, eu vou enquadrar todos vocês que estão aqui. A partir desses modelos de pessoas que são os meus filhos em Deus, eu quero declarar para vocês que todo mundo se encaixa aqui. Então Jesus está no meio de uma galera, Ele está expondo a palavra, está pregando a palavra, e de repente Ele começa a contar uma parábola, que fala a respeito de dois homens, que não têm nome, que não têm endereço, que não diz aonde isso aconteceu ou não, é uma parábola. Mas são duas figuras, dois arquétipos, dois modelos. Um mais jovem e um mais moço. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, estas pessoas aqui, este moço e este mais velho, este filho mais moço, este filho mais velho, as suas características, os seus modelos de ação, de pensamento e de conclusão de algumas etapas da sua vida revelam para nós muito daquilo que nós somos na essência, como seres humanos, como filhos de Deus. Até mesmo porque a parábola do filho pródigo, você sabe, está contando para nós a história de Deus Pai, que tem plena graça acerca dos seus filhos. E nós temos aqui uma dualidade, dois extremos, a de um filho mais novo e a de um filho mais velho. E neles consiste algumas características das quais Jesus está dizendo: guardadas devidas proporções, todo ser humano tem algumas dessas características, se não mais ou se não todas. Então Jesus começa a traçar um modelo. Então Ele fala a respeito de um arquétipo, algo que se repete ao longo da história, não para aqui. A figura de linguagem que Jesus utiliza é: a partir daquilo que eu estou dizendo aqui, muitos de vocês vão se assemelhar. Então Jesus começa a falar a respeito dessas duas formas de encarar a vida, dessas duas formas de encarar as coisas, dessas duas formas de encarar o Pai, dessas duas formas de encarar o tempo, dessas duas formas de encarar o dinheiro. Aí ele começa então falando a respeito de um filho mais moço. Ele vai até o verso de número 24. Ele diz assim no verso de número 12: o mais moço deles, tinha dois filhos, verso 11, verso 12, o mais moço. Aqui é uma história, o mais moço. E lá no verso de número 25 ele conta uma outra história, o mais velho. Então tem duas histórias paralelas aqui, dois modelos de figuras, dois arquétipos. Agora preste atenção aqui em mim. O que o primeiro modelo tem que faz muito sentido para Jesus contar essa história e aonde ele quer chegar? O que ele quer dizer a respeito disso para nós hoje? Primeira característica desse filho mais moço, desse modelo, é que esse jovem só pensava nele.
ele era extremamente egoísta. Ele chega para o pai e fala assim: eu não quero saber como é que você está, eu não quero saber como está o meu irmão, eu não quero saber se as terras estão produzindo bem ou não, eu não quero saber se a chuva foi boa para o plantio, eu não quero saber se as vacas estão dando leite ou gestando, eu só quero a minha parte, eu quero o que é meu. E ele chega numa condição de exigência, e ele declara: eu quero aquilo que é meu, eu estou pensando em mim, agora é o meu momento, chegou a minha hora de brilhar, é a minha vez, eu quero aquilo que é meu. É interessante que quando Jesus conta esta história, a divisão dos bens só se dava na falta do pai, mas ele não quer esperar a falta do pai, ele quer o que é dele agora. E este modelo que está dizendo, que está traçando, que está apresentando para nós, é um modelo de alguém que, independente do que pode ser feito ou não, ele não pensa no que está ao seu redor, ele só pensa nele. Essa história contada para Jesus há mais de 2000 anos atrás, mostra para nós que a sociedade não mudou, pelo contrário, este tipo de modelo apenas se aperfeiçoou e se intensificou. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais egoísta, onde as pessoas cada vez mais procuram o seu próprio bem, onde o mundo gira em torno apenas do umbigo do sujeito. Ele não quer saber da dor do outro, não quer saber da relação do outro, não quer saber o que pode provocar no outro. O mundo corporativo e competitivo que nós vivemos diz assim: faça o que for preciso para você chegar lá. Se for preciso, pise sobre os outros, mas seja você o vitorioso. E aqui Jesus está traçando um perfil. É por isso que eu disse para você no início: a partir deste texto, nós em algum aspecto nos enxergamos. E Jesus, nesse primeiro modelo do filho mais moço, traça uma primeira característica dele: é um sujeito egoísta, é um sujeito que só se preocupa consigo mesmo, ele só está preocupado com o seu prazer, só está preocupado em chegar aonde ele quer, ele não está nem aí para o que está acontecendo ao seu redor. A única coisa que ele quer é satisfazer o seu próprio interesse. Vou repetir para você: o egoísta só tem uma preocupação: satisfazer os seus próprios interesses. Segunda característica que Jesus traça a respeito desse filho é que, além de ele ser um egoísta que só pensava nele, ele não se agradava do padrão moral que o pai representava. Ele não se agradava do padrão moral que o pai representava. Por quê? Porque ele falou assim: eu quero os meus bens. E quando o pai vendeu a parte dele e deu o dinheiro, o texto fala que ele foi para um lugar muito longe. Ele não ficou perto dos olhos do pai, porque não era confortável para ele fazer aquilo que ele queria fazer perto do pai, porque havia um padrão moral constituído no pai. O pai tinha princípios, o pai tinha um nível de moralidade, o pai tinha um nível de exigência que não lhe cabia mais. Então o padrão do pai, o modelo do pai era muito desconfortável para ele. Então o texto fala que depois de ter os seus bens, ele foi para um lugar muito longe. Está comigo no texto? Versículo de número 13: passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra o quê? Distante. Não era conveniente para ele ficar perto dos olhos do pai. Ele não queria fazer tudo aquilo que ele queria fazer perto do pai, porque havia um padrão, ele não queria seguir o padrão. Aquele padrão era desconfortável para ele. Então, além de ser um sujeito egoísta, além de ser um sujeito que só pensava nele, ele não se enquadrava no modelo de padrão moral do pai. As exigências do pai eram muito graves para ele, eram muito intensas para ele. Ele preferia fazer aquilo que ele achava que era melhor. Então ele vai para um lugar muito longe, para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, sem os olhos do pai estarem próximos ou perto dele. Terceira característica desse filho mais moço, que o texto aponta nos conta para nós, é que, além de egoísta, além de alguém que não se agradava do padrão moral representado pelo pai, ele era um sujeito que só pensava no material. O pensamento dele só estava nos bens, só no recurso financeiro. Ele não pensava em outra coisa. Ele só queria dinheiro. Ele só queria dinheiro.
A única preocupação dele, a inclinação do coração dele era essa. Você vê que o texto começa e ele não pergunta nada, ele não tem um nível de diálogo, ele não tem um questionamento acerca de alguma circunstância pertinente à sua casa, à sua família, ao seu pai, ao seu irmão. A única coisa que ele diz é o seguinte: eu quero a minha parte dos bens. Já começa assim a conversa. A única coisa que ele pensa é em dinheiro. Money, money, money. É interessante que a Bíblia diz para nós que há uma disputa por adoração. E a disputa de adoração é entre adoração a Deus e adoração a um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. E o texto diz assim: não tem como você adorar a dois senhores. Ou você adora a Deus, ou você adora os recursos, ou você adora o dinheiro. E dinheiro nunca foi problema. O problema sempre foi o amor ao dinheiro. John Rockefeller, das famílias mais ricas do planeta, e quando ele morreu, ele era o homem mais rico do mundo. Diz que as pessoas queriam saber quanto é que era a fortuna que John Rockefeller tinha deixado. E a pergunta era essa. E um dia um jornalista chegou para o contador de John Rockefeller e perguntou para ele assim: olha, John Rockefeller é muito rico, morreu, eu quero saber quanto é que ele deixou. E o contador respondeu assim: ele deixou tudo, ele morreu sem nada. E nós estamos vivendo uma vida condicionada aos valores materiais, pensando que nós vamos levar daqui alguma coisa para a eternidade. A gente não vai carregar em nada. Mas tem tanta gente com essa inclinação, com esse amor, com esse desejo, que a única coisa que pensa é no recurso material, não consegue se desvencilhar, não consegue ter prazer em outras coisas, não consegue se agradar de outras coisas. E não bastasse isso, além de ser alguém egoísta, além de ser alguém que tinha um padrão moral que ele não respeitava, além de ser alguém que só pensava no material, ele era um sujeito que vivia de extremos. Eu olho para o texto, eu estava pensando na madrugada de sexta para sábado, enquanto eu estava sendo ministrado pelo Espírito Santo acerca disso, eu falei assim: puxa vida, que coisa interessante. Que extremo que esse jovem viveu. Porque a gente tem aqui muitos empreendedores na igreja. Tem pessoas aqui que tem um tino para o negócio. Que se surgir algum recurso, ele sabe onde aplicar, onde investir, para fazer com que aquilo potencialize e cresça. Agora note esse menino, note esse jovem. Ele pediu um recurso para o pai, foi para um lugar distante e não comprou nada. Não montou uma lojinha, não montou um hortifruti, não comprou um pedacinho de terra, você criar as galinhas para vender os ovos. Não! Ele não pensou em pegar aquele recurso, aquele dinheiro e transformar ele em algo maior, em algo que poderia de repente servir de sustento para sua família futuramente. O texto fala que ele foi para um lugar distante, foi para um lugar longe, pediu tudo aquilo que ele queria, pediu tudo que o pai podia dar, e lá ele começou a gastar de forma dissoluta. É o extremo. Eu vou chegar, eu vou arrebentar com tudo, eu vou gastar tudo. Enquanto eu não ver o filho, eu não paro. É só isso que ele pensou. Ele não pensou em investir, não pensou em comprar, não pensou em colocar em algo que podia lhe render algo, uma renda. Aí eu vou para o filho mais velho. Filho mais moço, egoísta, não se agradava do padrão moral que o pai representava, só pensava no material, vivia de extremos. E o filho mais velho? O mais velho, em primeira instância, é alguém que estava muito envolvido com o trabalho, mas muito pouco envolvido com a celebração. Olha que interessante, verso número 25, diz que o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu música e dança, e perguntou para os criados o que era. O que é isso aí? Por que alguém chega na casa, ouve música e dança e pergunta o que é? Porque não está habituado com festa, não está habituado com a música e com a dança. Aquilo para ele era algo extraordinário. Ele vinha do campo, envolvido com o trabalho, e isso é bom. Pelo contrário, é pecado nenhum, não é bom. A Bíblia diz o seguinte: olha, o preguiçoso vai ter com a formiga, vai aprender alguma coisa.
E a Bíblia vai além, diz que o preguiçoso não tem direito nem a comida. A Bíblia é muito forte e intensa a respeito do preguiçoso. Só que todo extremo é negativo. Enquanto eu tenho um filho mais moço, que é o extremo de gastar e torrar tudo, eu tenho outro extremo, que o cara só quer trabalhar, mas não quer desfrutar de nada. E eu e você conhecemos gente assim, que tem muito recurso, mas que não aproveita o recurso que tem. Nunca levou a esposa para jantar fora, nunca fez uma viagem com a família, nunca abençoou a esposa ou os filhos, porque está preso e condicionado apenas ao dinheiro. A única coisa que a pessoa tem é isso. E trabalha nessa função. O filho mais velho estava muito envolvido com o trabalho, mas não tinha nenhum envolvimento com a celebração. Tanto é que quando ele vai dialogar com o pai fala assim: cara, você está revoltado por quê? Ele fala assim: esse teu filho aí vindo, o senhor está fazendo para ele uma festa, e para mim o senhor nunca deu um filho para fazer festa com os meus amigos. Ele fala assim: cara, que bobeira é essa? Você só não fez festa porque você não quis, porque tudo que é meu não estava envolvido com festa, não tinha envolvimento com celebração. Alguém que sabia trabalhar, puxa vida, isso é um adjetivo muito positivo, mas ao contrário, não sabia celebrar, não sabia fazer festa, não sabia desfrutar da vida. Que coisa ruim! Essa vida que eu e você temos é única. 70, 80, 90 foi essa que Deus nos deu. E o que é que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? A fonte do nosso recurso que Deus tem dado é para quê? Para a gente estocar, ficar olhando para os silos e falar: nossa, já não cabe mais aquilo que eu tenho nos meus silos, eu vou desmanchá-los e construir silos maiores para guardar ainda mais o que eu tenho. Pobre e louco é este homem, hoje à noite pedirão a tua alma. E o que é que apresentará para o Senhor os teus silos? Porque não é a quantidade de grãos que nós colhemos ao longo da vida que nós vamos apresentar para Deus, mas são os frutos que nós plantamos no coração das pessoas. E nós temos alguém aqui muito envolvido com o trabalho, mas pouco envolvido com festa, não sabia celebrar. Segundo aspecto desse filho mais velho é que ele tinha um profundo sentimento de moralismo. Eu tenho medo de moralista, eu tenho medo de gente muito santa, aquele de um que enche a boca para dizer assim: eu não peco, eu sou certíssimo. Mas então você é um ET. Porque gente como a gente tem raiva, tem vontade de esganar, quem tem vontade de esganar, quem levanta a mão para ele. Quem tem vontade de pegar o telefone e falar assim: hoje eu vou falar umas verdades, levanta a mão para ele. Nós somos gente. Então eu não gosto de moralista, sabe? Diz a pessoa assim: eu sou santão. Vai conversar com a pessoa, ela nem cumprimenta você, tá desse jeito, super espiritual. Eu tenho um pé atrás com gente assim, porque gente assim é perigosa. Gente assim é perigosa. Aqui nós temos um sujeito assim, super moralista. Tanto é que ele chega para o pai, olha a moralidade dele, ó. O pai chega para ele e fala assim: o que está acontecendo aí? Por que você está chateadinho? É que esse teu filho não é meu irmão. Perceberam dessa? Em nenhum momento ele chama o irmão de irmão. Ele fala assim: ó, esse teu filho gastou tudo com meretrizes, gastou tudo na espórnia, gastou tudo na festa, e eu aqui servindo ao Senhor, trabalhando todos os dias com o Senhor, nunca saí da sua casa. Eu sou bonzão, eu sou fera, eu sou crente. Aí o pai olha e fala: rapaz, esse teu irmão aí, ele estava perdido, viu? E esse teu irmão foi achado. Esse teu irmão tinha ido embora, e esse teu irmão voltou. Esse teu irmão estava morto, e este teu irmão agora reviveu. Larga a mão de ser moralista, porque todo mundo pisa na bola. O mesmo pai que eu sou para você, eu sou para ele. A mesma graça que eu tenho para você, eu tenho para ele. Para de ficar olhando para os outros, enquanto você está olhando para o outro, é uma trava para o outro. E o filho mais velho, moralista demais, cheio de querer ser o bom. Terceiro aspecto desse sujeito moralista é que ele tem um profundo sentimento de revolta no seu coração. Ele está envolvido com o trabalho,
mas não está envolvido com festa, com celebração. Ele é muito moralista e ainda tem um profundo sentimento de revolta. Ele é revoltadinho. Olha o texto, está comigo aí? Verso de número 28. Ele se indignou e não queria, cara. Ele ficou indignado. Um coração que não se ofende é um coração apto para ser uma terra fértil para a prosperidade. O filho mais velho tinha um coração ofendido. Olha aqui para mim. Quantos de nós que estamos aqui que somos como esse filho mais velho? Coração ofendido, coração magoado, coração chateado. Olha aqui para mim, preste atenção, não perca nada. Quantas vezes, meu irmão, essa semana teu coração ficou peludo? Quando você está guardando ressentimentos de 5, 6 ou há 10 anos guardando ressentimento, guardando uma mágoa de alguém que te falou alguma coisa, de alguém que pisou no seu calo, de alguém que te humilhou, de alguém que te afrontou. E o texto está dizendo para mim e para você que uma das características do filho mais velho, das quais ele está dizendo que isso não é legal, isso não é positivo, é um sujeito que tem um sentimento de revolta de si. Um sujeito que guardou dentro de si uma ofensa. E todo coração que guarda uma ofensa não prospera. Eu vou dizer algo para você e vou afirmar. Não apenas com referências bíblicas, mas como profeta de Deus sobre esta igreja, nesta noite, enquanto eu e você não nos desvencilharmos de revoltas do nosso coração, a prosperidade nunca baterá na nossa porta. Sabe por quê? Porque um coração que não se ofende é um coração com uma terra fértil, apta à prosperidade. Não se ofenda, não guarde ofensas. Aí Jesus está contando uma parábola e falando a respeito de dois arquétipos, dois modelos, duas figuras. Um filho mais moço, que é egoísta, que não se agrada do padrão moral do pai, que só pensava no dinheiro, que era um extremo só, nunca construiu nada, nunca fez nada. Parece um povo que tem por aí no Brasil, nunca fez nada, mas quer tudo que eles outros. Agora o mais velho também tem um estereótipo, ele tem também uma figura. Ele está envolvido com o trabalho, ele nunca celebrou, nunca desfrutou. É um sujeito que tem um sentimento moralista, que é o certão, que é o bonzão sobre todo mundo, ele é o melhor de todos, e um sentimento de revolta, um coração ofendido. Agora, como que o pai trata esses dois? Como que o pai trata esses dois filhos? Interessante. O pai trata os dois da mesma forma, só que em ambientes diferentes. O pai trata os dois da mesma forma, mas em ambientes diferentes. O primeiro, o mais moço, ele precisou passar por algumas situações difíceis na vida. Primeiro, ele passou pela escassez. O texto fala que quando ele gastou tudo, veio sobre a terra onde ele estava uma escassez e ele não tinha mais nada. Depois de passar pela escassez, se todos os amigos que ele tinha o abandonaram, ele passou pela solidão. Além de passar pela escassez e pela solidão, ele passou pela humilhação. Ele estava tentando comer as alfarrobas que os porcos comiam, e o texto é claro, e diz assim: e ninguém lhe dava nada. Puxa, que humilhação. Diz que depois de uma profunda humilhação, de um profundo abandono, de uma profunda escassez, o texto fala que ele caiu em si. Cair em si. O filho mais moço precisou cair em si. Ele falou assim: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Fome que eu estou passando. Se eu estivesse na casa do meu pai, os empregados dele comem melhor do que isso. Então eu vou fazer o seguinte: eu voltarei, terei com ele e direi: pai, peguei contra ti, peguei contra o céu. Não sou mais disso chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Diz que ele pegou e foi embora. Ele caiu em si longe do pai, mas teve a reconciliação do lado do pai. Diz o texto que quando ele estava chegando, de longe o pai o avistou, correu e o abraçou. E o filho mais velho? Como é que ele caiu em si? Ele caiu em si através de uma conversa. Pai, estou revoltado. Filho, não fique assim. Eu acho lindo o texto que o pai se aproximou dele, tentando conciliá-lo.
Que coisa linda é o texto. Ele se indignou, verso número 28, vai para nós o 28, ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Um pai que, em vez de falar assim, você é tonto, moleque, você é bobo, não quero nem conversa com você, depois da festa nós conversamos. Não, para você ficar, vamos conversar. O que é isso, rapaz? O que está acontecendo? Por que você está desse jeito aí? Você está indignado assim? Vamos dialogar, não tem diálogo. Não estou desse jeito porque o teu filho aí arrebentou com tudo, gastou tudo. O senhor estava recebendo ele de volta. Rapaz, esse não é só meu filho não, esse é teu irmão. Mas o senhor nunca me deu nada. Tudo que é meu é teu. Calma, filho, calma. Não é bem assim. Mas o senhor nunca me deu um caminho para fazer festa com meus amigos, filho. Você está junto comigo na casa, você está junto comigo na mesa. É só você desfrutar, é só você aproveitar. O pai tratou os dois filhos, os conciliando, dando uma nova chance, dando uma nova oportunidade. Eu acho lindo o texto, porque o texto mostra para nós, eu estou encerrando e presta atenção aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui, por favor. O texto mostra para nós uma dualidade. Dois extremos. Filho mais moço e filho mais velho. Mas os dois tinham algo em comum. E preste atenção no que eu vou dizer para você. Os dois tinham algo em comum. Eles tinham acesso ao Pai, mas não tinham intimidade com o Pai. Os dois tinham acesso, mas não tinham intimidade. Você lembra dos nomes dos filhos de Penina? Você lembra dos nomes dos filhos de Penina? E do filho de Ana? Você lembra do nome do filho de Ana? Como é o nome do filho de Ana? Samuel. Sabe por que a gente lembra do nome de Samuel, mas não lembra dos nomes dos filhos de Penina? Porque Penina tinha acesso a Eucana, mas só Ana tinha intimidade. E filhos que são gerados na intimidade são os filhos da graça, e eles prosperam. É por isso que Samuel nunca sentou no trono, mas ungiu reis que sentaram no trono. Ele nunca precisou de um trono para ser governo, porque ele foi gerado sobre a intimidade. E filhos da intimidade são colocados na terra para governar. Ninguém lembra dos filhos de Penina, mas todos lembram do filho de Ana, porque foi gerado na intimidade. Esses dois moços tinham acesso, mas não tinham descoberto a intimidade. Sabe quando o mais moço descobriu a intimidade? Sabe quando a intimidade é revelada e não apenas o acesso? É quando o pai diz assim: meu filho voltou, e agora, através da intimidade que eu tenho com ele, ele vai ser honrado. Traga a melhor roupa, coloque sobre ele um anel no dedo, sandália nos seus pés, e façam uma festa, porque aquele que havia perdido foi encontrado, aquele que estava morto reviveu. Agora ele não está apenas me acessando, mas agora isso aí tem intimidade comigo. Aleluia. Agora tudo muda, porque o Senhor não quer da gente apenas acesso, o que Ele quer é intimidade. O filho mais moço tinha acesso ao pai, mas não foi suficiente, precisou ir embora para um lugar distante. O filho mais velho nunca saiu de casa, mas nunca desfrutou da intimidade com o pai. Tinha acesso. O pai mesmo disse: está comigo todo dia, cara. Mas que adianta ter acesso e não ter intimidade? É por isso que nesta noite eu deixei a ceia no final. Porque todos nós temos acesso à mesa, mas tem uma diferença entre a gente ceiar através do acesso e ceiar através da intimidade. Hoje você pode ceiar pelo acesso. Todos nós podemos pegar o cálice. Ou você pode optar em ceiar pela intimidade, por um processo de filiação e de paternidade. A escolha é minha, a escolha é tua. Entendeu?